Olá, estamos aqui para mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje compartilhando a apresentação com a doutora Tatiana Fiore de Almeida, um programa de entrevistas abordando assuntos jurídicos de interesse da sociedade com um único objetivo: buscarmos a plena cidadania através da informação, através do conhecimento. Doutora Tatiana, quem temos hoje para ser entrevistado? Olá, doutor Clóvis. Prazer compartilhar mais esse programa com o senhor. Obrigada por nos receber na sua casa, telespectador da TV Destaque. Hoje temos a grata satisfação de receber o doutor Fábio Batista Cáceres. Ele que vai estar falando para a gente sobre revisão nos contratos de juros, de financiamento, esclarecendo dúvidas, já que se você entrou num negócio, não sabia das proporções dessas correções, dessas tabelas, desses índices no seu contrato e agora não está conseguindo arcar com os seus contratos ou está achando que ele está ficando alto demais. Então, ele vai esclarecer algumas questões. Então, seja bem-vindo, doutor Fábio. Enorme prazer estar aqui com o senhor. É um carinho muito grande, agradeço o convite do doutor Clóvis, da doutora Tatiana e com muita honra irei responder as perguntas que me forem feitas e espero que o nosso público tenha um esclarecimento acerca deste que é um relevante contrato, todo mundo faz, né? Financiamento de carro, financiamento de imóvel. Espero poder contribuir com a TV Destaque e com o programa para que o nosso público saia em plena satisfação. Muito bem. Doutor Fábio, bom, primeiro eu devo dizer que o doutor Fábio é um advogado especialista na área de contratual, do contrato de bancos, né? É um grande processualista também, professor, é doutor, é especialista, enfim, coordenador de vários cursos de pós-graduação. Eu começo a ver o currículo dele e digo, da onde que o doutor Fábio consegue tirar tanto tempo para dar conta de tudo isso? É um batalhador. Isso é muito bom porque nos aproxima ainda mais em razão dessa comunhão de interesses e comunhão de propósitos. Me diga uma coisa, doutor. Um assunto que o telespectador sempre fica indagando. Existe no Brasil um limite para fixação de juros? Como é que é? O banco faz do jeito que ele quer, segue regra, cada banco tem a sua. Tem uma regra, uma lei que dá uma baliza do que pode e do que não pode? Pois é, professor Clóvis, uma pergunta bem interessante, inclusive. Já tivemos no Brasil um limite para cobrança de taxa de juros. E quando eu falo limite, eu me refiro a percentual. Quanto que o banco pode cobrar num financiamento? Ele pode cobrar 1% ao mês, 2%, 3%. Então é importante esclarecer ao nosso público que limite é quanto se cobra e não como se cobra. Muito bem, quanto que pode se cobrar? O Superior Tribunal de Justiça, no Brasil, ele proferiu uma decisão que, a meu ver, não atende ao público consumidor. É uma decisão, como diz aquele ditado popular, para inglês ver. Por que uma decisão para inglês ver? Porque o Superior Tribunal de Justiça, que é a corte máxima brasileira que fala sobre legislação federal, que interpreta as leis, disse que o limite para a cobrança é a prática de mercado, ou seja, a média de mercado. E aí eu pergunto para o nosso público, que é um público muito inteligente, quem dita a média de mercado? Óbvio que são as grandes instituições, os grandes bancos. Portanto, esses que são aqueles responsáveis por ditar a média, obviamente não terão nenhum tipo de problema em cobrar juros altos. Por quê? Porque basta criar uma média alta. No Brasil nós temos uma média elevada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, que a meu ver, lamentavelmente, no segmento bancário, é um tribunal que tem sido muito pró-banco, ou seja, ele tem proferido decisões muito favoráveis às instituições financeiras, em detrimento dos nossos consumidores. Ele até criou uma súmula, professor Clóvis, que é a súmula número 382. O que diz a súmula 382? Ela diz que cobrar juros acima de 12%, por si só, não é indício de abusividade. Ou seja, se não é indício de abusividade, eu posso cobrar muito mais do que 12%.
Só esclarecendo rapidamente para o nosso público, o que é a súmula? A súmula é uma orientação que se consolida de acordo com julgamentos repetitivos sobre aquele mesmo assunto. Então, de tanto o tribunal falar sobre aquele assunto, ele acabou consolidando um entendimento e aí ele cria uma súmula, que é um verbetezinho que reflete a opinião do tribunal sobre aquele assunto. Doutor Fábio, isso não vai de encontro, até contrariando, não é nem de encontro, vai contrariando até o artigo 3º da Constituição, quando ele fala lá no inciso 3º, né, com relação à erradicação, às questões de pobreza. Isso até porque o próprio limite de juros que o senhor fala anteriormente estava nessa Constituição Federal também. Não era normatizado pela Constituição Federal? Como que fez esse procedimento todo e como que a gente pode estar trabalhando com isso hoje nessa seara? Doutora, a sua pergunta é extremamente importante para que a gente possa fazer um esclarecimento. A bem da verdade, eu entendo que o sistema bancário hoje no Brasil, ele é ideologicamente inconstitucional. E eu vou dizer isso por quê? A doutora fez menção ao artigo 3º da Constituição, nós temos norma específica, que é o artigo 192 da Constituição Federal, e o artigo 192 da Constituição trata do Sistema Financeiro Nacional. E ele traz 3 importantes valores a serem observados. O Sistema Financeiro Nacional, ele deve ser desenvolvido de forma equilibrada. Então vamos guardar a primeira palavra, equilíbrio. Segundo, ele deve servir aos interesses da coletividade. E terceiro, ele deve ser regulado por lei complementar. Então, note que nós temos 3 importantes informações no texto constitucional no que diz respeito à atividade bancária. Um sistema equilibrado, que sirva aos interesses da coletividade e que se desenvolva por lei complementar. Nenhum dos 3 vetores são observados. Primeiro, quem já financiou uma casa, quem já financiou um carro, quem já usou os juros do cartão de crédito, quem está no limite do cheque especial sabe perfeitamente o que eu vou dizer. O contrato, o empréstimo, ele é equilibrado? Não, ele é desequilibrado. Primeiro ponto, não é equilibrado. Segundo ponto, servir os interesses da coletividade. Meu querido senhor, minha querida senhora que nos assistem neste momento, pergunto aos senhores e às senhoras, vocês acham que o sistema bancário brasileiro, ele atende aos interesses da coletividade ou ele atende aos interesses de meia dúzia de banqueiros que faturam bilhões de lucro líquido? E eu esclareço que o lucro líquido é o lucro tirado a todas as despesas. Então, eles faturam bilhões em cada balanço trimestral que eles fazem. Notem que o sistema vem a servir os interesses de banqueiros, ele é desequilibrado e está muito distante de atender aos anseios coletivos. E, por fim, todas essas legislações bancárias, que inclusive o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, utiliza para decidir questões de natureza de juros, são legislações ordinárias, quando a Constituição determina que o sistema seja regulado por lei complementar. Por isso é que eu sugiro aos meus alunos, aos meus colegas advogados, que façam nas discussões bancárias pré-questionamento, ou seja, que discutam matérias constitucionais para levar o problema à alçada do Supremo Tribunal Federal. Fujam do Superior Tribunal de Justiça, porque lá a questão é complicada, lá existe um protecionismo para a atividade bancária pró-banco. E já é, de certa forma, pacificado no Superior Tribunal de Justiça essa matéria. O entendimento deles já tem precedentes e eles acabam seguindo esses precedentes. Perfeito, doutora Tatiana. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vem aqui uma notícia, olha só, o nosso programa extremamente atualizado. O Superior Tribunal de Justiça editou recentemente, quando eu falo recentemente, é uma semana, uma súmula, ou melhor, 2 súmulas, que falam de matéria bancária, que é a súmula 739 e a súmula 741. O que diz a súmula 739, editada há uma semana aproximadamente pelo Superior Tribunal de Justiça? Ela diz que os bancos podem cobrar juros capitalizados, ou seja, juros sobre juros, que é o que nós chamamos de anatocismo, desde que expressamente pactuado no contrato. Notem que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que está acima do Superior Tribunal de Justiça,
também tem uma súmula, que não é tão nova, mas ainda está em vigor, que é a súmula 121, que proíbe a capitalização, mesmo que expressamente pactuada. Então, nós temos aqui duas súmulas interessantes. A 121 do Supremo Tribunal Federal, que está posicionado acima do STJ, e nós temos a recente súmula de número 739 do STJ. E aí eu quero saber o que os juízes vão fazer. Aplica do STJ, aplica do STF, enfim, vamos ver no que vai dar. Doutor Fábio, essa questão que foi referida do STJ e STF, só para explicar ao nosso telespectador, na verdade são dois tribunais superiores, onde o jurisdicionado chega através de dois recursos específicos. Ao STJ, nós chegamos com o chamado recurso especial. E ao STF, através do recurso extraordinário, quando trata-se de matéria constitucional. Se está na Constituição, e o artigo 192 não deixa dúvida disso. Ele, inicialmente, ele falava em 12% no limite. Depois foi alterado esse artigo, a redação desse artigo. Mesmo quando o artigo 192 da Constituição de 88 falava que o limite era de 12%, os bancos não respeitavam porque diziam que não estavam subordinados a essa regra. Dentro de um curto espaço de tempo, você vê alguma chance da questão se definir ou vamos ficar nessa ladainha, STJ para um lado, STF para o outro e o consumidor caindo na vala comum da exploração dos juros? Professor Clóvis, lamentavelmente eu não vejo a curto espaço de tempo uma posição do Supremo Tribunal Federal capaz de pacificar esse entendimento. O que existe hoje é uma manipulação da sociedade brasileira com informações distorcidas pela mídia. Eu costumo dizer que a mídia, ela atua de duas maneiras. Primeiro, a mídia atua com informação e publicidade. Informação é quando a mídia quer noticiar o que acontece. E publicidade é quando a mídia quer ganhar dinheiro com o que acontece. Muito bem. Hoje, no segmento bancário, lamentavelmente, os meios de comunicação, ao contrário da TV Destaque, que está me dando liberdade de dizer o que de fato reflete a realidade brasileira, a mídia hoje está preocupada com publicidade. Ou seja, as notícias são compradas, as revistas são tendenciosas, porque nós estamos frente a uma briga bíblica de Davi e Golias. Veja, o banco é o gigante e o consumidor é aquele frágil sujeito que está ali à mercê de uma série de abusos que acontecem todos os dias. E, respondendo à pergunta, de fato, o artigo 192 da Constituição Federal, que é a norma máxima do direito brasileiro, no seu parágrafo 3º, dizia que os juros reais não poderiam superar 12% ao ano. Mas olha só a força que os bancos dispõem no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional. Essa regra, ela foi prontamente retirada do texto constitucional pela emenda constitucional de número 40 do ano de 2003. Então, se você olhar hoje a Constituição Federal atualizada, você não vai mais encontrar esse limite de 12% de juros. Ou seja, cobram o quanto querem e a baliza é aquela lamentável decisão de que a prática de mercado é que vai regular o limite, sendo que os bancos grandes jogam juros lá em cima e aí, evidentemente, não tem limite para essa cobrança. Pior, professor Clóvis, pior, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal de natureza vinculante e nem poderia ser diferente, afinal de contas a regra foi suprimida pela emenda constitucional de número 30. A súmula vinculante do Supremo de número 7 diz o seguinte, que desde 2003, com a emenda 40, que retirou da Constituição Federal o seu parágrafo 3º do artigo 192, não há mais limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras. Então, hoje, eu costumo dizer que as rédeas do cavalinho chamado juros abusivos está totalmente solta e quem regula é o mercado, lamentavelmente. Agora, óbvio que se você procurar um advogado especializado na área ou um advogado capacitado para discutir o seu contrato,
você tem outros mecanismos para corrigir esses abusos. Já vamos só fazer uma colocação, que o nosso tempo para o intervalo está esgotado, né? Eu acho que antes até para ver o teu contrato, para analisar o teu contrato antes de você assinar. É muito importante a atuação desse profissional. Mas a gente volta falando disso porque passa muito rápido, doutor Fábio. A gente está cheio de perguntas e dúvidas que é do nosso telespectador. E nós aproveitamos, então, para falar que você pode, né, verificar esses programas ou acessar informações a respeito do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação através do www.proleges.com.br ou então entrar em contatos para dúvidas, sugestão de pautas, esclarecimentos. Ficou com dúvida na entrevista do Dr. Fábio Carces? Envie um e-mail. Nós estamos atendendo as dúvidas através de direitos e deveres.tvdestaque@proleges.com.br. Estamos em todas as redes sociais. O programa é reexibido todas as terças-feiras às 7h30 da manhã. Nós voltamos já.